vai tratar agora tem a relação com a ética, porque o influenciador Buzeira, né, tá bombando na internet. Ele que ganhou destaque nas redes sociais ao promover sorteio de carros e artigos de luxo. Ele celebrou o casamento no último sábado após a passagem da gravata. Foi o que chamou a atenção, porque em vez das pessoas contribuírem com dinheiro, foram artigos de luxo. Colares de ouro, anéis, até mesmo relógios luxuosos, todos ali avaliados em 100, 200, até realmente 400 mil reais. A treta se deu após um dos convidados, o também influenciador Ítalo Santos, que se sentiu incomodado pela forma que foi abordado e também por pedirem os itens pessoais nas condições ali que estavam no casamento. E alguns convidados, então, se assustaram. E o Ítalo foi para a rede social dizendo, olha, eu fiz, mas me arrependi, tive até uma crise de ansiedade por conta disso. Na minha época, o constrangimento que você tinha quando passava a gravata era se você não contribuísse, era o grito, né, da galera ali, pão duro, pão duro. Mas a pessoa contribuir com relógio, com cordão de ouro, realmente chama atenção, né? Chama muita atenção, e eu acho que um dos pontos principais que a gente pode notar nesse sentido é a pressão do grupo. Ou como o grupo ele acaba determinando muitas vezes o nosso comportamento, fazendo com que a gente faça alguma coisa da qual a gente não deseja. Isso é um efeito manada, pode também trazer algumas consequências, como por exemplo a ansiedade e uma dificuldade de se posicionar, falando assim, sim e não. E até fazendo um paralelo com essa questão do grupo e da pressão do grupo, é a mesma coisa quando a gente ouvia quando a gente era pequenininho, olha, não se envolva com alguém que usa drogas, porque dependendo do seu grupo, você dificilmente conseguirá dizer não, porque a pressão é muito alta. E dizer esse não é quase semelhante muitas vezes a você se colocar para fora do grupo. E você estar para fora do grupo, essa exclusão pode gerar bastante sensação negativa, que paralelamente a gente pode comparar ali com às vezes um tapa no rosto, mais ou menos, porque é a sensação da exclusão que dá dentro de um grupo. Então é bem interessante essa situação, para que a gente avalie individualidade, como a gente está vivendo uma sociedade atual vinculada somente a esse estético, a essa riqueza e assim por diante, e não mais a contribuição de alguma coisa cultural, que é, por exemplo, puxa, nós estamos aqui numa festa, vamos todo mundo ajudar e assim por diante, e acaba se tornando mais uma ostentação e uma forma muito grandiosa de aparecer novamente. Yuri, essa necessidade de pertencimento, de onde vem? Como é possível dar conta disso sem aderir ao grupo quando o grupo quer algo que você rejeita? Nós somos seres sociais. Isso já está dentro da nossa natureza. Então, a partir do momento que a gente existe, a gente quer o social. A gente vai querer, de alguma maneira, pertencer a alguma coisa, porque faz com que a gente sinta-se seguro e aceito. Por isso que a gente tem o grupo. Se a gente for lembrar lá dos primórdios, né? A gente tinha o grupo para a sobrevivência. A gente precisava daquilo para a sobrevivência. A sociedade foi crescendo e aí, naturalmente, os grupos foram se otimizando, vamos dizer assim, né? Não é mais por uma sobrevivência mesmo de físico, mas sim por uma sobrevivência psicológica, onde a gente se sente pertencente a um grupo que vai fazer aquilo ali. A gente vai conseguir ter um posicionamento melhor a partir do momento que a gente tem uma identidade muito clara para nós. Então, quais são os nossos valores? Que dizer não quer dizer que a gente está desagradando o outro, que o outro vai deixar de nos amar, que é uma coisa muito cultural aqui do Brasil, principalmente. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente sempre encontra alguém e fala, a gente vai tomar um café, mas nunca toma, né? Porque basicamente a gente tem dificuldade de falar assim, não, eu não vou na sua festa. Porque é como aqui a gente estivesse falando que eu não quero a sua presença. Mas não é essa a realidade. A gente só está preservando muitas vezes uma individualidade que naquele momento eu não posso, não quero, e está tudo bem com aquilo ali. Não quer dizer que esse ato tem a ver com o amor que eu tenho por você, ou com o respeito que eu tenho por você, mas a gente acaba confundindo isso. Você não acredita que... A nossa diretora Naide soprou aqui no meu ouvido que nessa brincadeira toda, ele arrecadou cerca de 10 milhões nesses itens que foram... Gente, casamento que valeu a pena, meu Deus do céu. É um investimento. Já. Mas, ô Yuri, você não acredita que nesse caso não existe amor, não existe sequer respeito, existe a necessidade apenas de aparecer na rede social? Porque nessa condição ele é um influenciador, quem estava na festa eram outros influenciadores, e talvez tenha criado esse sentimento de que quem dá mais, quem dá o melhor presente para chegar em 10 milhões...
Sim, também, que é a ideia de eu tenho que ser o melhor, né? Então, dentro de, obviamente, esse contexto, existe aí também a influência das redes sociais, de como que eu vou fazer para que eu apareça mais de alguma maneira. Mas essa é uma pressão natural que existe ali dentro. É natural, tá, que a gente envolva muito esses burburinhos com ostentação e etc., que foi como ele cresceu, basicamente. Ele envolveu muito a ostentação, o desejo. Então, eu quero aquilo. Então, ele foi envolvendo cada vez mais o desejo e outras pessoas ali foram comprando o desejo que ele tem para ter aquilo que ele tem, mas não necessariamente aquilo que a pessoa quer, literalmente, né? Agora, só um adendo aqui. Ler influenciador me dói até o coração aqui, porque meu influenciador era Ayrton Senna, né? Foi outras épocas, hein? Pelo amor de Deus. Debate. Se a gente for analisar os influenciadores, olha, vou te falar, sobram poucos aí pra gente realmente falar que influenciam de alguma forma. Mas na minha época de gravata, né? Faz tempo que eu não vou no casamento, inclusive. Se alguém quiser me convidar, estava R$50, estava bom, não era? 50. Mas hoje em dia também com o Pix tudo, faz anos que eu não saco dinheiro no caixa eletrônico. Como é que fica essa questão, né? Será que é no Pix mesmo? O pessoal adaptou? E tinha esse constrangimento, né? Da galera gritando pão duro. Teve um casamento que eu fiquei apertado, porque tava com a carteira, eu falei, nossa, gravata. Eu falei, vou ter que sair no caixa eletrônico, procurei em 24 horas, me ausentei na festa para justamente nesse momento não ser pego desprevenido. Não tinha Pix ainda. Com R$1. Não tinha Pix na época. Por isso que eu falo, faz tempo eu não vou no casamento. Pô, engraçado que faz tempo que eu também não vou num casamento. Será que as pessoas estão casando menos? É verdade, faz tempo que eu não vou num casamento. Automaticamente, né? Fiquei pensando, quanto tempo faz que... Não, mas acho que eu fui faz pouco, mas ninguém passou mais nada. Até porque eu me recordo que a pessoa disse, eu acho isso meio... brega, assim, eu não sei, até a expressão brega já é vintage, mas acabaram dizendo, não vamos fazer isso porque é constrangedor, né? E me parece até que nesse caso foi uma coisa meio coercitiva mesmo, a pessoa alguém disse lá que se sentiu obrigado a dar uma pulseira de 250 mil. Eu não tinha problema, eu nem tenho uma pulseira de 250 mil, então tá tudo certo. Mas é esse sentido que o grupo vai fazer de pressão mesmo, Sim. Onde você vai ter bastante dificuldade de se posicionar muitas vezes para que você seja aceito naquele ambiente. Então, muitas vezes as pessoas vão fazer milhares de movimentações, das quais não vão dizer um não. E aí, muitas vezes, o que aconteceu depois com esse influenciador, que ele teve uma crise de ansiedade, onde ele percebeu que ele fez um ato, se arrependeu daquilo, porque houve uma pressão maior, então ele teve uma crise ansiosa ali, ou seja, ele ficou um pouco mais agitado, pensando em certas situações, onde ele pode ter sentido que cruzaram o limite dele e ele não conseguiu se posicionar, que é algo muito, muito drástico, muitas vezes, que a partir de uma coerção, a partir de um pedido, a partir de uma pressão, a gente acaba cedendo, sendo coisas que a gente não pode e que a gente não quer. Então é importantíssimo as pessoas entenderem os próprios limites, né? Olha, nesse caso só uma coisa, é um ato jurídico anulável, viu? Porque é cometido com coação, então, de repente, olha, ainda dá para reverter isso aí. Bom, a gente vai continuar com o debate aqui, mas para o pessoal da rádio a gente encerra o Morning Show de hoje. Amanhã a gente está de volta a partir das 10 horas da manhã. Tchau! Agora, o curioso é que a gente está falando desse sentimento que, no fundo, a pessoa praticou um ato que ela não queria para se sentir parte do grupo, mas esse sentimento é um sinal de que ela não se sente parte, né? Então, não resolveu. Então, tem gente que tem esse problema quase crônico, né? Você nunca se sente parte do grupo. Tem um problema de sentir pertencimento. Tem. Né? Inclusive, uma das coisas que a gente tem que diferenciar para a vida é o que é sozinho e o que é se sentir solitário. O sozinho é quando a gente está num ambiente, a gente está sem ninguém, sem nenhuma interferência. Solitário é quando eu estou ao redor de muitas pessoas e não estou me sentindo pertencente àquele ambiente, àquele grupo e assim por diante. Então, mesmo que a gente esteja numa festa ou num show ou dentro do trabalho, a gente pode sim ter esse sentimento de solidão, onde a gente é incompreendido, onde a gente tem valores diferentes, onde a gente sente que a gente não pode dar a nossa opinião, que a gente não é acolhido. E esse sentimento é um sentimento muito dolorido e muitas vezes está atrelado a outros transtornos, como por exemplo a depressão, onde você não se sente pertencente àquele local. Então é legal a gente diferenciar isso, até para que as pessoas busquem muitas vezes tratamento e entendam que não necessariamente esse sentimento é algo que ela precisa
lidar sozinha, mas que ela pode sim ter ajuda sobre tudo isso. E também nessa questão da formação da identidade, da formação do, olha, eu não quero dar o que é meu. Nesse sentido, eu não vou ceder a essa pressão e tá tudo bem, porque não é uma obrigação. Fala um pouco também do efeito manada. Eu pergunto isso porque recentemente eu fiz um negócio que, assim, completamente condenável. Depois até me deu uma ansiedade. O carro da frente passou no sinal vermelho, eu sem perceber passei também, e outro veio atrás passando. Então, assim, rola um pouco desse efeito manada também? Rola. O efeito manada é quando você pega o grupo e você se apoia na atitude do grupo para fazer aquilo ali com um sentimento que talvez se você não fizer, você vai estar perdendo. E tá errado, né? Parece que você tá errado. Né? Por mais que você esteja errado. Então você acaba indo nesse grupo porque você está se apoiando em talvez perder uma oportunidade que vai te beneficiar de alguma maneira, né? No caso ali de passar no farol vermelho, até são pequenas transgressões ali nesse sentido, mas ainda assim são até coisas maiores, né? A gente vê muito esse efeito manada com relação a bolsa de valores, por exemplo, onde todo mundo começa a vender, você nem sabe por quê, mas você tá vendendo também, né? Se todo mundo tá fazendo, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu não sei de alguma informação, né? Então você acaba seguindo ali a manada com um medo muito intenso de talvez perder alguma coisa. Uma das desculpas que podem ter acontecido nesse casamento não foi o efeito manada, é o efeito cachaça, porque o cara tirar do relógio de 250 mil e dar pra alguém, o cara normal, em condições normais, não tava não. E agora tem um monte de arrependidos na internet, né? O dia posterior a uma cachaçada realmente tem os efeitos adversos. A pior ressaca é a moral, né? Exatamente. Financeira, e no caso, financeira, caso, né? Financeira. Gente, a gente vai fechando por aqui o Morning Show de hoje. Inclusive, então, fica aberto aqui o espaço para que, se você quiser me chamar para o casamento, eu estarei convidado, mas não vou fornecer relógios e tudo mais. Inclusive, o Sérgio Zagarino tá solteirão, pode casar e me chamar, mas aí não tem pulseira, não tem relógio, não tem cordão de ouro, tá? Olha, eu vou entrar pra estatística do casamento distante, viu? Não sei se eu vou casar tão cedo novamente, né?